Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do produtor cultural Cláudio Ehrlichman, que vai falar para nós sobre essas produções, essas novas produções que têm ocorrido aqui na cidade de São Paulo, principalmente de musicais. Ele é o produtor justamente de Um Violinista no Telhado, né, que fez um grande sucesso entre nós, aqui entre o Rio e São Paulo. Cláudio, primeiro gostaria de agradecer a sua presença aqui. E eu queria já começando já a falar disso, né? Como é que tem se desenvolvido essas produções de musicais aqui na cidade de São Paulo? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui no Mackenzie. Bom, essas produções começaram de um tempo para cá, né? Sempre houveram musicais no Brasil, mas eram produções mais esporádicas. Então tinha Bibi Ferreira, Já lá dos anos 60, né, né? desde os Hello anos 60, Dolly, né? mas era um musical a cada 5 anos, não era uma coisa constante, né? Daí, a partir de uns talvez 20 anos para cá, mais ou menos, começaram a ter produções mais constantes. Entrou uma produtora multinacional aqui no Brasil, que hoje em dia é a Time for Fun, na época era CIA, e começou a investir mais nisso. Então eles produziram musicais onde era o Teatro Abril, que agora mudou de nome para Teatro Renault. Tá. Eram Por que grandes. mudou de... Porque a Renault que Eu agora não está produzindo? sei Tá. por que mudou de nome, né? Aham. Isso realmente eu não faço ideia. Geralmente o teatro você vê hoje todas as casas, Credit Card Hall, tem o nome de alguma coisa que ajuda nos custos, né? É a Tá. bandeira, eles vendem, alugam a bandeira com o nome do teatro. Aham. Agora, eles começaram a investir nessas superproduções. Eu acho que o brasileiro começou a viajar mais para o exterior, né? Aquele brasileiro que não via nada de teatro no Brasil voltava de Nova York falando: eu voltei de Nova York e vi o Fantasma da Ópera, vi Cats, vi Les Misérables. Então, viram que o brasileiro gostava disso, que a gente é um povo musical. Uhum. Uhum. Já está o carnaval, né? O carnaval é uma espécie de um grande teatro musical na avenida, né? Aham. E deu muito certo, tanto que hoje aqui é o terceiro mercado de Ah, é? teatro musical. Quais são os dois primeiros? Deve ser Estados Unidos. Nova York, nos Estados Unidos, e o East End, em Londres, na Inglaterra. E nós somos já o terceiro já? Terceiro, em Ah, tá. produção. Assim, o único limite que a gente tem é a falta de teatro. Tá. Aqui em São Paulo, a gente tem no máximo uns 5 teatros. Que Que, possam comportar, que podem comportar. Isso. Porque você tem que ter orquestra com fosso, você tem que ter um grande urdimento, camarins, enfim, são poucos teatros, por enquanto, que tem aqui, né? No Rio de Janeiro, menos ainda. Tá. Mas mesmo assim, em matéria de produção musical, de musicais, o Brasil já está em terceiro lugar. Aham. O Cláudio, fala um pouco dessa produção que você acabou de fazer, que é lá O Violinista no Telhado. Como é que é a história? E do sucesso que teve aqui entre nós? Foi realmente uma surpresa, né? Assim, eu tenho uma produtora, faço parte de uma produtora chamada Conteúdo Teatral, que administra aqui o Teatro Folha, aqui vizinho do Mackenzie, e a gente nunca tinha produzido um musical, né? Eu particularmente, sou muito fã de musical, eu sou especialista em musical, É. adoro Você acha que musicais. a qualidade dos nossos musicais aqui melhoraram? Nossa, principalmente com o Cláudio Botelho e o Charles Miller, né, que elevaram o nível de produção de Agora é musical engraçado, e né? Porque dá. na verdade eles estão sitiados, estão lá, eles, quer dizer, são do Rio, né? Embora o Cláudio, ele é aqui de Santos, se eu não estou O enganado. O Charles é de Charles que é de Santos e o Cláudio Santos. é do interior de Minas. Tá. Eles se encontraram no Rio, Uhum. começaram fazendo musicais menores, né? Até o Cláudio começou a fazer as versões dos musicais dessa CIE, que também trouxe grande. A diferença é o seguinte: essa CIE traz aquilo que a gente chama de musical franchising. Tá. Ou seja, ele traz um musical de Londres ou de Nova York, enfim, e aqui vai ser montado identicamente o que você viu lá. Só muda os atores, que são brasileiros, e a língua, que é em português. Porque a direção, o figurino, o cenário é tudo Tudo vem de lá. milimetricamente igual. Vem containers com cenários, é tudo igual, né? E o Cláudio Charles, eles criam as próprias
montagens, né? Eles não fazem esse musical franchising. Então eles Tá. criam do zero. Ah, então, mas isso então é interessante para nós brasileiros, né? Porque cria uma identidade, né? Isso. Porque, por exemplo, eu vi a família Adams e me parece que deve ser justamente disso, esse O franchise, não? cenário da família Adams era o cenário que estava lá na Broadway, o figurino, a peruca, o bigode postiço, tudo veio dos Estados Unidos para cá, né? É um pacote. A Rainha Priscila do Deserto também é uma coisa desse Priscila gênero. veio, acho que da Austrália até, né? O ônibus que é o nome da peça, Priscila é o ônibus. O ônibus veio de navio para São Paulo, né? Acho que, sei lá, a produção londrina. Então, essas produções vão viajando pelo mundo, Tá. né? Então, nesse caso, o Cláudio e o Botelho acaba tendo essa importância de fazer algo que tenha, digamos assim, falando de maneira mais coloquial, a nossa cara. Isso. Acho que eles acertaram, né? Acertaram e fazem muito sucesso. Agora, por quê? Já que São Paulo tem um potencial grande de mercado para musicais, por que é o Rio que acabou tendo mais essa característica? Olha, primeiro, eu acho assim, durante muito tempo, antes desses grandes musicais, o Rio sempre produziu Sim, muito musical. É verdade. Muito musical que nem chegava a São Paulo, né? Você tinha que ir para lá assistir. Acho que o carioca, uma coisa que eu noto, eu sou paulista, tudo, mas quando eu vou ver um musical no Rio de Janeiro, às vezes acho que a plateia carioca é muito mais entusiasmada. Tem gente que já viu aquele musical 500 vezes e canta a música junto, forma fã-clube. Isso eu nunca cheguei a notar muito em São Paulo, né? Então, acho que o Rio de Janeiro também, por causa das escolas de samba, tudo tem... E também acho que, por exemplo, eu me lembro, né, eu sou carioca, me lembro que nos anos 80 tinha muitos musicais do Sargento Melícia, era muito produzido pela própria prefeitura. Né? Isso. Então, eram muitos musicais que falavam da própria história da cidade do Rio de Janeiro. Até hoje tem. Infelizmente, são musicais que você tem que ir lá para assistir que acabam não chegando em São Paulo. E também, aqui em São Paulo tem grandes produções, né? Como essas que eu te falei, da Time for Fun, enfim. Mas também muita gente prefere produzir no Rio porque lá também tem a parte técnica. Tá. Os cenários, os figurinos, tudo é feito lá. Então fica mais confortável, mais prático estrear lá. Também tem essa coisa de você ter atores globais no elenco, que geralmente moram no Rio, né? Então, quer dizer, então isso já facilita, digamos assim, a vida, né? Isso. Mas, por exemplo, musicais como que fizeram sucesso no Rio, como Hair, e aqui em São Paulo não. Será por quê? Não sei por quê também. É um mistério, porque o Hair era maravilhoso. Não sei até que ponto também não fez sucesso, assim. Às vezes que eu fui, estava lotado, né? Mas o Cláudio Botelho falou que eles ficaram meio chateados, assim, que não fez muito sucesso aqui em São Paulo. Realmente é um mistério, porque tinha tudo para né? Porque no Rio parece que fez um baita de um sucesso, foi um super sucesso. Inclusive até os DVDs voltaram, né, do filme, né? Então, quer dizer, na verdade é uma questão que não dá para... Quer dizer, você como produtor, né? Ou seja, é sempre uma caixinha de surpresa a produção. O Violinista no Telhado mesmo, a gente sabia que ia fazer um certo sucesso, que era uma peça para toda a família, ia ter censura livre, uma daquelas peças que ia poder vir crianças, pais, a família inteira. Mas foi um sucesso estrondoso no Rio de Janeiro, assim, tinha bilheteria sold out, né, com venda antecipada, há 2 semanas antes do espetáculo. A gente tem que fazer sessões extras por cadeira extra, porque foi um verdadeiro fenômeno no Rio. Foi algo E aqui em São Paulo também, ou foi menos? Aqui em São Paulo também. Aqui foi num teatro bem maior do que no Rio. No Rio foi lá no E Casagrande. Qual que foi a... Aqui foi no Teatro Alfa. Aqui foi num teatro de 1.300 lugares. E no Rio foi num teatro de entre 700 e 800 lugares, né? E o Teatro Alfa é um teatro muito longe. É verdade. Então, por exemplo... Tem que pegar a Marginal, né? Pegar a Marginal, o pessoal de quinta... A gente até, no fim da temporada, suspendeu de quinta-feira. Não que não lotasse, mas num teatro de 1.300 lugares, se vem 700 pessoas assistirem, sabe, o que sobra parece que está vazio, mas Parece não está. Vazio, É a mesma lotação do Rio de Janeiro. Aham, Então, esse problema de quinta-feira de trânsito era horrível na Marginal. Eu acredito. Eu queria que você falasse mais especificamente de como começou essa produção
do violinista no telhado, mas eu queria que você falasse isso depois aqui do nosso intervalo, né? E você continue com a gente aqui no Café Pensamento. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Bom, um livro que marcou a minha vida é O Pequeno Príncipe. Eu fiquei pensando possibilidades de livro para falar, mas O Pequeno Príncipe ele marcou a minha vida porque é um livro infantil, mas que traz conceitos que não são absolutamente apenas infantis, mas são conceitos para a vida, conceitos de sabedoria, conceitos de entendimento sobre a vida. O Pequeno Príncipe foi um livro que, em princípio, passou como entretenimento para mim, ao infantil, um livro rápido de leitura, mas depois eu fui captando coisas muito legais no livro, conceitos impressionantes assim, de um autor realmente genial, e tem muita coisa que serve para a vida, como lição de vida naquele livro. Então ele traz, por exemplo, situações sobre o homem sério, onde o homem sério diz, não posso falar porque eu sou um homem muito sério. Aquilo ali é uma grande piada, essa seriedade do mundo é contrastada com a alegria, com a leveza da criança. Um outro aspecto que eu gosto também é do homem ocupado. Então isso eu sempre me vejo às vezes agindo como esse homem ocupado e tento mudar isso, seja no relacionamento com meu filho, seja no relacionamento com outras pessoas. Isso é muito importante a gente visualizar. Citei aqui alguns exemplos, eu aconselho você a reler o livro, se você já leu, reler tendo essa visão, ou se você nunca leu, leia o livro porque vale a pena. Olá, estamos de volta aqui ao Café Pensamento, hoje com o Cláudio Ehrlichman, que é produtor
cultural e nós estamos falando aqui justamente sobre uma produção que foi muito importante aqui há pouco tempo na cidade de São Paulo, que é O Violinista no Telhado. O Cláudio, eu queria que você falasse a origem dessa produção, ou seja, falar justamente do Violinista do Telhado, do texto, de quem é e de como é que foi todo esse processo de elaboração desta produção. Sim, o Violinista no Telhado é uma das peças clássicas da Broadway, é uma das 10 melhores peças da Broadway, né? Ela é baseada nos contos de um escritor Yiddish, né, judeu, russo, ucraniano, chamado Sholem Aleichem. Ele era tipo sei lá, o Fernando Veríssimo da época, o Mark Twain russo, né? E ele tinha um personagem... De que época, mais ou menos, só para a gente poder... No final do século XIX, começo do século XX. Uhum. Ele tinha um personagem muito popular chamado Teve, o leiteiro. E ele escreveu vários contos, né? E que foi há pouco tempo traduzido pela Perspectiva, não? Isso mesmo, lançado pela Perspectiva. Uhum. São contos muito bons, né? Engraçadíssimos e bittersweet, amargos e engraçados, né? Bom, esse Sholem Aleichem acabou a vida nos Estados Unidos, onde ele também foi muito popular. Tá. E Esses por que ele foi para os Estados personagens. Unidos? Porque ele fugiu do pogrom, né? Pogrom. Na verdade, o Sholem Aleichem teve uma vida... Só para os nossos telespectadores compreenderem, o que eram esses pogroms? Os pogroms na época do czar, né, do último czar da Rússia, eram ataques, Final assaltos... do século XIX, por aí? Isso. Tá. Em 1905, por aí, eram assaltos que os cossacos faziam nos vilarejos judaicos, nas aldeias judaicas, queimando tudo, saqueando, né? Como uma válvula de escape do fim do comunismo, né? Logo depois vai ter a Revolução Russa. Então, muitos judeus saíram da União Soviética, quer dizer, estou resumindo muito, né? Não, lógico, claro. Uma coisa muito mais complexa. Só para a gente poder situar. E por causa disso, muitos judeus fugiram da União Soviética e acabaram vindo para os Estados Unidos, Brasil, outras capitais europeias. Ou seja, fugindo dessas perseguições, né? Antissemitas. Exatamente. Uhum. Daí, tudo isso estava nos livros do Sholem Aleichem e, algum tempo depois, acharam que essas histórias poderiam servir de um bom material para o musical da Broadway. Daí, o Joseph Stein, que é o libretista, fez um esboço e ele se pegou nas histórias do Teve, das suas filhas, que na peça aparecem 5, mas acho que no total eram 7 filhas. Haja filha, né? Né? Para casar todo mundo, e né? ele pegou a história da casamenteira, a história do alfaiate da aldeia, assim, várias historinhas e juntaram nessa peça. E essa peça fala justamente de tradição e da ruptura das tradições, porque cada filha vai se casando contra a vontade do pai. Tá. Então, uma vai casando com o pobre, a outra vai casando com o não-judeu, a outra vai casando com um revolucionário russo-judeu, mas vai acabando na Sibéria. Então, mostra a ruptura de tradições Então, também. quer dizer, o interessante então, da história é justamente essas rupturas da tradição. E que, na verdade, também são rupturas culturais, não? Claro, exatamente. Bom, daí eu já havia participado de uma montagem em 1992, né, feita no Brasil, e é uma peça muito marcante, principalmente na comunidade judaica. E essa peça já também foi montada na época de estreia da Broadway aqui também, né, com Ed Fraser, com José Loureiro, enfim. Em que ano isso? Tem em 1972, eu acho. Anos 70. Anos 70. Daí a gente resolveu comprar os direitos da peça e vamos ver no que dá. Daí a gente chamou justamente o Cláudio Charles, eles aceitaram, né, porque a gente nem esperava que eles fossem aceitar também. Para nossa grata surpresa, dirigir, traduzir o texto. E o resto foi isso que eu já falei antes, esse grande sucesso. Tá. E que, por exemplo, é uma história um pouco, como você falou, né? Mas, a princípio, que talvez a comunidade judaica compreendesse melhor. E
E por que, de repente, teve essa abertura de outras, digamos assim, de ter uma abertura maior para pessoas que não pertencem à comunidade judaica compreenderem a peça? Então, você sabe que o Violinista no Telhado, se você até for no YouTube, por exemplo, você vai encontrar, é uma peça que vive sendo remontada no Japão. Os inclusive eu tenho aquele livro com as músicas da peça, com as partituras, e um dos atores japoneses que participaram da peça diz assim: eu entendo porque essa peça faz sucesso no Japão, só não entendo como ela faz sucesso no resto do mundo. Que é uma peça que fala de valores, né? Fala de valores familiares, tradições, de problemas de família, e que quem não tem isso, né? Então as pessoas acabam se identificando. Aqui no século XXI, né? No ano 2000, enfim, as pessoas ainda se identificam com essas questões, né? Esses valores. Então, acho que tem uma frase do Tolstói, que era russo também, dessa época, que diz: fale de sua aldeia que você estará falando do mundo. Acho que isso se aplica muito a essa peça. Ou seja, no final das contas, ela toca em questões humanas que são universais. Por exemplo, isso que você acabou de dizer, de valores, né? Isso. Né? Embora nós estamos vivendo uma época que os valores cada vez mais estão, digamos assim, entrando num processo de nadificação. Exatamente. Né? E a peça fala das quebras, dos valores também, da quebra da tradição, né? Na peça, qual foi, nessa da produção, qual foram as dificuldades que você teve para produzir essa peça? Olha, qualquer musical grande produção, uma maratona de dificuldades, né? Mas assim, eu até que foi meio tranquilo. A grande dificuldade é o patrocínio, né? Hoje é impossível você montar um grande musical sem correr às leis de incentivo à cultura, como Lei Rouanet, esse tipo de coisa. Então, conseguir o patrocínio não é uma coisa fácil. Porque você falou que as peças elas não se mantêm somente com a bilheteria. Né? O caso do Violinista no Telhado não, porque eram 42 atores em cena, 17 músicos, os bastidores de técnicos, de cenário, iluminação, camareiras, enfim, alimentação, quase 50 pessoas. E a bilheteria é muito dividida, né? Vai uma parte para o próprio teatro, fica no próprio teatro, para os direitos autorais, para os diretores, enfim, que acaba sobrando, não custeia... Aqui uma curiosidade final, digamos assim. E por que como é que foi a escolha do ator principal? Então, há algum tempo, o Charles e o Cláudio já estavam de olho no Zé Maier, né? Porque ele já tinha feito um teste para um outro musical que acabou não estreou. E eles estavam com o Zé Maier na manga, vamos dizer assim. E quando eles chegaram para a gente, falando do Zé Maier, a gente ficou surpreso. Porque o Zé Maier ele tem mais uma outra característica, né? De galã, novela das 9, né? E o Zé Maier tem uma voz maravilhosa, quem assistiu a peça, né, comprovou. E o próprio Zé Maier assim, considera que esse papel foi um divisor de águas na carreira dele, né? Ele faz um velho, barbudo, meio rústico, né? Então o próprio Zé Maier considerou isso um divisor de águas. E deu muito certo, né? A gente consegue imaginar outra pessoa nesse papel. Que bom. Bem, Cláudio, chegou aqui no final do nosso programa, né? Foi ótimo, né? E você está aberto se quiser mandar alguma mensagem para o pessoal, enfim, é com você. Olha, agradeço aqui o convite. E aí que eu posso, como produtor cultural, só posso falar uma coisa: vá ao teatro. Se você não costuma ir, é uma grande experiência e aposto que você vai gostar. E você já sabe, né? Continue aqui conosco, Café Pensamento, e até o próximo programa.
livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país.